minutos, confirmando 7h56. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Por Dentro dos Seus Direitos, hoje recebendo aqui com alegria o advogado previdenciarista, doutor Heberten Castro. Seja bem-vindo, doutor Heberten. Há quanto tempo, né, aqui no nosso Panorama 95? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a toda a sua grande audiência. É uma satisfação, né, estar aqui participando mais uma vez. Tanto tempo que a gente faz que não vem aqui, mas é a correria, assim, ó, como eu estava até comentando contigo. E é bom que deixa saudade, né? Exatamente, deixa saudade no pessoal também aí, né? Não sei se alguém sente, né? Mas... Com certeza. Mas... e a correria, porque aumentou muito o trabalho, né? Que bom, né? Que maravilha, aumentou né? Bastante. Olha, quem tiver alguma pergunta aí sobre previdência, apostadoria, benefício, manda para cá o nosso WhatsApp 992053030, né? Já tem algumas perguntas que você quer começar respondendo, falando um pouco do tema. Então vamos colocar a turma aqui já para perguntar. O doutor Heberten Castro, bom dia. Bom dia, Marcos Santos, bom dia, Heber. Assim, eu queria saber, meu marido tem um problema renal, perdeu um rim, está com outra função, já, assim, 50% mais ou menos. Ele trabalha, já tem mais de 20 anos de carteira assinada. Se no caso assim, ele tinha condições de ele se aposentar, além de ele é hipertenso, as taxas são todas altas, está com problemas de ansiedade. E eu queria saber se, devido a esse tempo todo de contribuição, são mais de 20 anos, se ele não tinha condições de se aposentar. Mais de 20 anos, problemas renais e 59 anos de idade. E aí? Vamos lá. Olha, essa questão de benefícios por invalidez, né, é muito comum. As pessoas, elas sempre que nos procuram, elas falam assim: eu tenho 20, tenho 30 anos de contribuição e tenho problemas de saúde. Para a questão da invalidez, não importa a quantidade de anos que você tem de contribuição. Basta você ter no mínimo 1 ano, né? Então, para a questão de doença, basta que você esteja em dias com, né, o INSS. Você estando ali em dia com o INSS, estando com suas contribuições, ok, a quantidade de anos ela é irrelevante. Eu até brinco com as pessoas que eu digo assim, olha, às vezes, uma pessoa que tem 1 ano de contribuição, ela tem mais direito de se aposentar por invalidez do que quem tem 20 anos de contribuição e parou de pagar. Né? Então você tem 20 anos aí de contribuição, passou 2, 3 anos sem pagar INSS, às vezes você tem menos direito do que quem tem apenas 1 ano e está em dia. Né? Então isso é importante. Agora essa questão, eu entendi aí, não sei porque o áudio estava um pouco... Eu entendi que ela falou que a pessoa tinha problemas renais. Né? Então assim, o problema renal, ele é a exceção da Previdência. As pessoas que têm problema renal crônico não precisam de carência, ou seja, ela começou a contribuir e não tem aquela necessidade de uma contribuição mínima, ou seja, 12 meses, porque a doença renal crônica, ela não tem carência. Ou seja, você começou a contribuir hoje, apareceu a doença mês que vem ou no outro mês, ela já pode requerer, mesmo sem ter a carência mínima. Então isso é importante as pessoas saberem. Então só o fato de ter doença renal não é, digamos assim, uma característica para poder conseguir o benefício. Não, porque assim, as pessoas elas querem geralmente, sabe, Marcos, assim, como é que eu posso dizer? Uma fórmula. Um gatilho. Uma fórmula, tipo, doença renal dá direito, esquizofrenia dá direito, autismo dá direito, problema do coração dá direito. Só que essas questões de doença, elas têm que ser sempre avaliadas de caso a caso. Você vai ver pessoas com problemas renais que vão ter direito e você vai ver pessoas que têm problemas renais que não conseguiram, porque isso depende muito, por exemplo, da gravidade da situação, né? Mas em regra, dependendo da gravidade, sim, né? Tem mais perguntas? Bom dia. Eu sou microempreendedor. Esse tempo de microempreendedor que a gente paga conta para aposentadoria? E aí? E sim, com certeza. Agora, as pessoas que são microempreendedoras, elas têm que ter alguns cuidados. Porque existe um limite de movimentação financeira anual, né? A pessoa tem que ter alguns cuidados para que ela não tenha o seu período não homologado. Isso ocorre muito também com as donas de casa. As mulheres que são donas de casas que pagam o seu INSS como donas de casa, algumas não têm homologado o seu tempo. Por quê? Porque ultrapassam aquele limite de renda na casa. Então elas pagam muitas vezes como dona de casa, mas ultrapassam o limite de renda. Isso ocorre também com os microempreendedores,
que às vezes acabam tendo uma movimentação financeira maior do que o permitido e às vezes não é homologado. Eu sempre falo, olha, é bom a pessoa sempre ter uma orientação de um advogado para saber qual o melhor tipo de contribuição para não ter problema no futuro. Tem mais perguntas aqui chegando, vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Antônio. Eu queria saber se tinha como contribuir para a aposentadoria sem ter que fazer MEI. E aí? Sem ter que o quê? Fazer MEI. Sim, tem. Hoje o INSS ele tem inúmeros tipos de contribuição. Existe contribuição para desempregado, existe contribuição para donas de casa. Tem que contribuir, né? Tem que contribuir. Ninguém vai se aposentar sem contribuir Não. nada. Eu falei até uma vez assim, não existe pessoas aposentadas que nunca pagaram. Eu falei até isso uma vez, aí alguém mandou uma mensagem e disse, não, mas eu conheço uma pessoa que conseguiu. Não, você não conhece. Essa pessoa que possivelmente conseguiu sem pagar nada, ela não conseguiu se aposentar. Ela conseguiu um benefício assistencial, o que não é aposentadoria. E que inclusive tem um prazo de validade, né? E pode ser cortado, aquilo corta por brincadeira, como eu brinco. Por quê? Qualquer renda na casa que chega ali, uma renda, pode cortar o benefício da pessoa. Né? Se ela for pega trabalhando, ela perde o benefício. Nunca é tarde para começar a contribuir para a Previdência? É outra excelente pergunta. Por quê? Porque é ensinado para as pessoas que muitas vezes alguém de 60 anos não deve começar a pagar o INSS porque vai se aposentar com 80, com 90. Isso é ensinado para as pessoas, às vezes, pelo próprio INSS. Né? Alguém, às vezes, chega lá com 58, 60 anos, olha, não vale a pena você pagar, você tem que pagar 15 anos de contribuição. Isso não é verdade. Por quê? Porque o INSS, ele não existe só para a questão da idade. Ele existe também para a questão de outros tipos de benefício. Como auxílio reclusão, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio... Então, assim, a pessoa não pode pensar em contribuir só pela questão da idade. Existem outras doenças, outras questões, como, por exemplo, doenças. Né? A maioria das pessoas com 60 anos apresenta alguma coisa. Então, é sempre importante começar mesmo com 60 ou mais anos de idade. Não tem problema. Tem mais pergunta aqui. Tenho um BPC, moro numa casa cedida. Posso fazer melhorias na casa, tipo colocar cerâmica? Isso é outra questão também que o pessoal tem muito medo. As pessoas que recebem BPC, gente, é aquele benefício que não tem 13º. Por que ele está perguntando isso? Porque é um benefício que é dado para quem não paga nada e tem algum tipo de doença incapacitante ou tem mais de 65. Aí o medo das pessoas é fazer alguma melhoria na casa ou comprar um bem e ser cortado porque vai dizer que tem renda. Mas isso é outra mentira, não existe isso. Isso é um mito que é ensinado para as pessoas, né? Que muitas pessoas até, eu vejo orientarem os cidadãos aí. Inclusive, infelizmente, muitos advogados andam ensinando que as pessoas devem tirar os bens de dentro de casa, que as pessoas devem se separar dos companheiros. Infelizmente, eu vejo profissionais ensinando as pessoas a fazer isso, se separe ou tire os bens de dentro de casa, né? Porque para mostrar que tem baixa renda. E para você ser considerado baixa renda, não precisa disso. Eu já consegui benefícios do BPC de uma família que ganhava 3, 4 mil reais. Mas por quê? O gasto médico era alto. Era uma criança especial que precisava de uma atenção especial. E essa atenção faz o quê? Ela fulmina a renda per capita da família. Então não importa quanto você ganha. A questão está em quanto você gasta e como você está sobrevivendo. As melhorias de uma casa, às vezes, vêm provenientes de outras épocas. Então, não tem problema. Você que tem BPC, você pode sim comprar seu bem. Agora, dentro da sua condição financeira. Não é cabível uma pessoa ganhar BPC e, por exemplo, ter um financiamento de um carro de R$1.000. Porque não bate, entende? Não bate o que ela ganha. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Né? A questão é essa. Ok, tem muitas perguntas aqui, tem que correr um pouquinho. Bom dia. Bom dia. A minha irmã tem 44 anos e 28 de contribuição. Com quantos anos ela pode se aposentar? Deu para entender? Deu. A questão, vamos lá. Hoje existem algumas regras aí diferentes para a questão da aposentadoria. Normalmente a mulher se aposenta com 62 anos. Né? Mas algumas pessoas acabam ingressando numa das regras de transição, né? Que existe a questão dos pontos. Então, assim, hoje tem muitas regras. Possivelmente ela talvez consiga ir pela questão da idade,
né, que é 62 anos para a mulher, que ela vem aumentando progressivamente. Mas existem outras regras que às vezes as pessoas se encaixam, como o sistema de pontos, algumas regras de idade mínima, né, que ela é progressiva, é tabelada, vai subindo de acordo com os anos. Então, dependendo da época que ela faz a idade, ela pode se enquadrar numa dessas regras de transição ou talvez aí, pelo que ela falou, só a questão da idade mesmo, 62 anos. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia, doutor Ebert. Eu gostaria de saber o seguinte, hoje eu pago o INSS, como autônomo, né, no caso. Então, eu já trabalhei de carteira assinada, um exemplo, há alguns anos atrás eu trabalhei por 7 anos, um exemplo. E eu gostaria de saber se hoje eu estou com 54 anos, e faz 2 que eu pago esse INSS. Eu gostaria de saber se, quando for para eu me aposentar, esse período que eu trabalhei de carteira assinada, soma. Soma? Com certeza soma. Os cuidados que a gente fala para quem tem carteira assinada observe sempre o seu CNIS, porque às vezes a pessoa contribuiu na carteira, mas não é repassado para a Previdência. Tem isso também. Às vezes a pessoa tem uma surpresinha, né? Então é importante que todo mundo que trabalhou de carteira assinada, e principalmente há muitos anos atrás, ele sempre observe o seu CNIS. O CNIS é o cadastro do INSS, né? Porque às vezes, como eu digo, não é repassado. Cafezinho aqui, Cafezinho né? aqui. Cafezinho maravilhoso. Obrigado, então não é repassado para a Previdência, né? Então é importante, principalmente, Marcos, aqui eu falo assim com atenção para quem trabalhou fora. Aí foi para o sul, para outras regiões, trabalhou. Isso é muito comum com os nordestinos, infelizmente, quando vão trabalhar em empresas fora, não é repassado muitas vezes o INSS, né? Então é importante estar atento. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Gostaria de saber com quantos anos eu posso começar a pagar a previdência particular. Sou doméstica, sou do lar, não sou agricultora. Tenho 43 anos de idade. Com quantos anos eu começaria a pagar? O Biratã de São Paulo. Um abraço, Biratã. E aí? Idade não tem questão de limite, né? Você pode contribuir mesmo tendo 50 e poucos anos de idade, não tem problema nenhum, né? E, infelizmente, isso é ensinado para as pessoas de forma errada. Vocês não escutem isso, de que não vale a pena com determinada idade, porque isso não é verdade. Infelizmente, eu vejo pessoas ensinando, inclusive nas redes sociais, coisas que não são verdadeiras. Então, qualquer idade, qualquer tempo é tempo de você começar a contribuir. Não existe essa questão de limite. Tem pessoas ensinando que não vale a pena. Por quê? Porque já tem uma certa idade e isso não é verdade, certo? É uma coisa que a gente tem que desconstruir aqui. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu tive câncer de mama. Tirou a mama e vazia as axilas. Meu braço vive inchado direto, eu não posso trabalhar. Faz 7 anos que eu tive o câncer. Até hoje meu braço nunca desinflamou. Eu não posso trabalhar. Me diga aqui, eu recebo meu benefício. Eu já posso passar para aposentadoria? Ou não? E aí? Uma boa pergunta, mas ela tem que, no caso, nos informar se o benefício que ela recebe é o BPC. Porque algumas mulheres que tiveram câncer de mama e fizeram o esvaziamento axilar, que tem essa lesão no nervo e acaba a maioria delas tendo essa lesão no braço, algumas conseguiram BPC, que é aquele benefício para quem não tem 13º, que não contribuiu. Se for o caso dela, ela não pode transformar em aposentadoria por invalidez. Mas, se ela vem em auxílio-doença, ela pode transformar, desde que ela faça exames complementares. A maioria das pessoas que tiveram câncer de mama, eu vou dar aqui uma sugestão médica, inclusive é um pouquinho fora da minha área, mas uma sugestão aqui médica, fazer o exame de eletroneuromiografia. É um exame complementar. Alguns não podem fazer com agulhamento, né? Então é importante que ela converse com o médico a possibilidade de fazer apenas com eletrochoque. Por quê? Porque aí você vê o nível da lesão no nervo. É comum as pessoas que fazem um esvaziamento axilar terem essa visão no nervo, né? Então, é importante fazer. Ebert, mas a questão da doença já está aprovada. Tá, mas a lesão acessória não tá. Então, se ela vem em auxílio-doença, com 13º, ela pode transformar, desde que faça os exames complementares. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia. Gostaria que o senhor me respondesse. Quem tem 3 hérnias de disco e tem cálculo no rins e tem 40 anos, é homem, tem direito a se aposentar? Tem direito.
Vamos lá. Mas eu vou entrar aqui um pouquinho na questão médica novamente, que eu gosto de entrar. A maioria das pessoas que falam que tem 3 hérnias de disco, eu vou falar aqui uma estatística, não é um fato científico. Uma estatística. A maioria tem mais. Não é mais só, do que 3. sim. Nunca tem menos. Não. Por quê? Porque é corriqueiro as pessoas que têm problemas de coluna fazendo o exame apenas da lombar, da ressonância da lombar. E a grande maioria das pessoas tem problemas cervicais também. Então elas acabam fazendo apenas o exame da lombar. Quando muitas vezes elas não procuram, a gente dá essa dica e acaba descobrindo mais lesões, mais hérnias de disco. Então é possível que seja o caso dele. O fato de você ter 3 hérnias de disco por si só não quer dizer que você vai se aposentar. Tem que ver a gravidade. Por isso a importância dos exames complementares, como, por exemplo, o eletroneuromiografia, que eu falei aqui, para o caso do câncer de mama, ele ajuda também nessa questão, porque ele vê a lesão nos nervos. Né? Então você pode ter aí uma coisa chamada radiculopatia, ou polirradiculopatia periférica, por exemplo. E é mais grave ainda quando se trata de diabéticos. Né? Porque você vai ter uma questão chamada neuropatia diabética. Então, você fazendo esses exames complementares, a chance de transformar ela numa aposentadoria por invalidez é imensa. Por isso que eu dou a dica, quem tem esse problema na lombar, preste atenção se você também tem dores cervicais, porque você pode aí fazer exames nessa região e transformar o seu benefício em definitivo. Então há uma luz aí para o nosso Sim, ouvinte, né? Com certeza. Ok, então. Eu fico impressionado aqui o quanto as pessoas têm dúvidas com relação ao assunto previdenciário, né? Não só quando a gente traz aqui o doutor Everton, outro advogado da área, são muitas perguntas. Aí assim, eu já digo isso com tristeza, porque nós não vamos conseguir contemplar todas as perguntas aqui chegarem aqui no nosso WhatsApp. Então, pelo amor de Deus, me perdoe. Não fique chateado. Não fique chateado, né? Abraçar aqui, inclusive, aqui a sua colega, a doutora Ralina, está aqui lhe mandando um abraço. Parabéns, doutor Ebert, pela entrevista, sempre muito clara em suas respostas, né? Então, a pergunta aqui, Marcos, manhinha já é aposentada, né, por regime próprio, pelo IPERNE. Só que ela ainda continua trabalhando e contribuindo. Ela tem 62 anos e 17 anos de contribuição. Nesse caso, ela pode requerer outra aposentadoria? E qual seria, por idade ou por tempo de contribuição? Quem pergunta é a Thaís. As pessoas podem, que tem 2 tipos de regime de previdência, vocês podem ter aí 2 tipos de benefícios, sem problema nenhum. Desde que você tenha carência no outro regime também, ou seja, que você tenha a quantidade de contribuições mínimas no outro tipo de regime. Você pode ter esses 2 aí, não há problema nenhum. Agora, a questão de qual tipo, a gente teria que ver a questão da idade, quantos anos de contribuição, para saber qual é o tipo que ela poderia requerer pela outra espécie de previdência, mas é possível sim. Existe um probleminha para quem é aposentado e continua trabalhando, porque aí é o mesmo tipo de regime de previdência, né? Então, é um problema para quem trabalha, se aposenta e está contribuindo no mesmo tipo de regime. Aí é um probleminha, né? Talvez não consiga, mas com outro tipo de regime, é sim, é possível. Olha, você veja essa questão de não fazer a pergunta, você não pode perder a esperança, como nosso ouvinte Wesley. O Wesley mandou uma pergunta para cá, para fazer a doutor Everton, no dia 20 de julho, né? E nossa! Acho que faz um tempinho já, né? Então vamos fazer hoje aqui, viu? Ele até cobrou aqui. Faça a pergunta hoje, né? Não posso jamais deixar de fazer essa pergunta aqui, sim, né? Sim. Sou portador de uma doença nos ossos, né? Já coloquei prótese em uma das pernas. Vou fazer a cirurgia para colocar na outra. Fazem 5 meses que meu benefício foi cortado, né? Coloquei na justiça. Foi marcada uma perícia onde o médico colocou mais 9 meses. Só que até agora o INSS não liberou o que devo fazer. Já fazem 5 meses que não recebo nada. Quando ele falou o INSS não liberou, dá a entender, assim, pelo menos minha percepção aqui, que ele ganhou a causa, mas ainda não está recebendo, né? Se for esse o caso, é normal. Às vezes as pessoas têm ações na justiça, demora um pouquinho mesmo para implantar. Né? Se for o caso dele ter dado entrada no INSS, está demorando sair a implantação, aí é caso dele procurar um advogado. Por quê? Porque existe um tempo de espera, sabe, Marcos? Assim, você não pode esperar a vida toda que o INSS dê uma resposta. Caso o INSS demore em dar uma resposta, você não precisa esperar um dia ele dar. Você pode simplesmente colocar na justiça. Então você esperou 3, 4 meses. Não tem resposta, não tem nada. O INSS não dá resposta, ingressa com a ação. Não tem necessidade de esperar. Eu vejo pessoas esperando aí 6 meses, 1 ano de sair uma resposta do INSS desnecessariamente. Não há essa necessidade, certo? Então, talvez esse seja o caso dele. Ele está esperando desnecessariamente,
Não há essa necessidade dessa espera, né? Então, eu acredito que seja isso que esteja acontecendo com ele. Coisa simples de resolver, que o advogado consegue ver se tem dinheiro lá no Caixa de Previdência. Se tiver, já manda ele receber. E se não, entra com um pedido ali na Justiça. E se ele já ganhou a causa e o INSS está demorando a repassar, ele vai receber tudo de uma vez? Sim, sai os valores atrasados, né? Mas, por exemplo, o advogado pode requerer multa diária. Então, o INSS está demorando. Saiu a sentença. O juiz determinou a implantação do benefício. O INSS não se pronuncia, o advogado pode requerer multa diária. Ou seja, a cada dia de atraso que o INSS não paga, ela vai levando multa. Entendi. E isso é acumulado para a pessoa. Por isso que é bom procurar um advogado. Sim, se for ficar esperando, a chance de não receber, infelizmente, é grande. Não esperem. Não espere jamais, viu? É um direito que as pessoas têm, né? Com certeza. Tem mais pergunta? Bom dia. Marco Dantas, bom dia. Quem fala aqui é Gilberto. Eu estou passando por um problema de saúde na minha perna há 3 anos. Está com 3 anos já. E eu gostaria de saber se tem como eu me encostar. Mostra esse laudo aí, eu tenho um atestado do médico, eu tenho um raio-x, eu tenho tudo. Ele me perguntou onde é o endereço dele aí. Perguntei ele onde é o endereço. Ele trabalha, que eu já vou atrás dele já. Ele mandou aqui um laudo, se você quiser eu posso passar para você. Aí a gente teria que olhar. Mas eu vou dar uma questão que ele falou em raio-x. Deixa eu dar uma dica aqui para as pessoas rápido. Olha, gente, é importante que as pessoas saibam que se elas puderem, eu não sei se é o caso porque ele não falou a doença dele, né? Mas a maioria das vezes, o raio-x, para a justiça, ele não é interessante. Na grande maioria das vezes não é interessante. Você tem um problema, por exemplo, na perna, ele não especificou o que é, mas se for um problema ósseo, no tendão, no nervo, no músculo, o raio-x não vai resolver. Porque o raio-x é um exame basicamente de imagem que vê o quê? Partes duras do corpo. Osso, fratura, artrite, artrose, algum abalamento, mas ele não vê lesões secundárias. Então, muitas vezes, em alguns casos, as pessoas elas estão subavaliadas. Por quê? Porque procuraram o SUS, não tem ali uma consulta com um médico particular, está subavaliado só com raio-x. Por isso que é importante o advogado ter essa visão clínica. Pode ser caso de uma ressonância, pode ser caso de um eletro, de uma ultrassonografia. É importante porque o advogado faz esse trabalho social também. Essa percepção de indicar para o especialista correto para ele ter uma boa avaliação. Então pode ser o caso dele aí. Ele falou raio-x, então me atentou contra isso. Funcionário da prefeitura na saúde, tenho 57 anos, 28 anos de trabalho. Quanto tempo para se aposentar? Bom, aí vem novamente a nossa questão. A gente tem que saber primeiro qual é o tipo de previdência da pessoa, né? Se é uma previdência própria, se é CLT, se essa pessoa, por exemplo, ela tem tempo especial, ou se não, mas dependendo da situação, como eu falei, pode ter a regra da aposentadoria por idade, normal do homem, né, 65 anos, dependendo, pode entrar num dos sistemas de pontos, ou de idade mínima, ali de transição. Ele diz que é estatutário. Pronto, aí existem as regras próprias da previdência, de quem é estatutário, tem a previdência própria, que muitas vezes se equipara à previdência do INSS, né, então pode ser que no caso dele só a idade mesmo. Pelo pouco que ele falou aí, só pela idade mesmo. Mas existem algumas regras ali que talvez fazendo o cálculo ele consiga se enquadrar. E tem no caso dele insalubridade. Tem essa outra questão que, infelizmente, a reforma da Previdência em 2019, ela derrubou muito. Né? Porque de lá para cá você não é reconhecido mais tempo especial. Mas ainda dá para fazer conversões, ou seja, você consegue diminuir esse tempo aí através de uma conversão de aposentadoria de tempo comum para especial. Gostaria de ter uma dúvida. Antes pagava pelo tipo sindicato dos trabalhadores e agora trabalho com carteira assinada. Essa contribuição conta na aposentadoria ou só conta os anos de carteira assinada? Porque antes falava que juntava o tempo de contribuição com a idade. É outra questão que, assim, veja bem, eu sempre brinco com o pessoal. Você tem um tempo rural, esse tempo é para contar desde que você tenha sido realmente agricultor. Porque tem pessoas que contribuíram com o rural e muitas vezes não exercem o rural. Então, assim, não é só você contribuir o rural, você tem que provar que você era rural, ou seja, que você era segurado especial. Provar por A mais B, não adianta só contribuir. O caso do rural ele é diferente do caso urbano. Mas se ele conseguir provar isso, e ele tiver a carência, dá sim para juntar. O problema é se você é realmente especial naquele período, né? Ok, para fechar, vamos lá. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. E quem tem 78 anos e é doente de diabetes e ela só recebe benefício? E aí? Pode ser cortado ou não? Ela tem a diabetes muito alta, tem colesterol
tem tudo, mas não tem condições. Ela recebe só o benefício mesmo. E ele, doutor Herbert? Vamos lá, ela falou benefício, imagino eu que ela esteja querendo se referir a benefício por invalidez, né? Imagino eu. Mas se for essa questão do benefício por invalidez, pode ser que ela esteja se referindo ao LOAS BPC, que é aquele benefício que não tem décimo. Nesse caso, só é possível transformar numa aposentadoria por invalidez se ela tinha, por exemplo, contribuições à época, né, que ela conseguiu o benefício BPC, se ela tinha contribuições e o INSS errou nessa concessão. Então, por exemplo, a pessoa tem contribuições do INSS, aí o INSS foi conceder um LOAS. Errou na hora da avaliação. Dá para transformar? Dá. Outra situação, por exemplo, se ela está recebendo auxílio-doença, né, que tem 13º, e aí você consegue transformar numa aposentadoria por invalidez. Pela questão da idade e a doença, dá para fazer sim. Agora, se for BPC, sem 13º, é difícil. Só se você provar que ela tinha carência à época no passado e houve um erro de concessão. Né? Só nesses casos. Vamos lá então com a nossa última pergunta por hoje. Tá. Doutor Edson, eu tenho 62 anos, eu tenho 31 anos de contribuição, 26 anos de salubridade, eu tenho o direito de me aposentar. Me dê essa resposta aí, por favor. E aí, acho que é a resposta que todo mundo quer, né? Agora, ele falou aí, eu tenho 26 anos de insalubridade. Essa questão, a gente tem que ver, primeiro, que período foi esse de insalubridade? Se foi antes do ano 2000 para trás, aquele período de 98 para trás, se é um período que ele tem PPP. O que é o PPP? É o laudo técnico, informando as situações de insalubridade e o grau de insalubridade, se ela é questão quantitativa e qualitativa dessa insalubridade. A gente tem que saber se essa insalubridade ela é anterior a 2019 também, né? Porque posteriormente houve algumas mudanças. Então a gente tem que saber isso. Dependendo da situação, a gente faz uma conversão, um cálculo, e consegue diminuir um tempo bom da pessoa, né? Mas aí a gente teria que ver assim, pessoalmente, o caso a caso sobre essa situação, porque a gente não sabe esse período de insalubridade, qual é dele aí. Doutor Herbert, obrigado pela sua participação. Quer deixar as suas redes sociais? Onde é que as pessoas lhe encontram? Sim, eu vou só aqui informar rapidinho, só um alerta aqui rápido para o pessoal, né? Que a gente falou sobre as questões aí, que muita gente tem procurado o INSS por conta própria. E muita gente também tem nos informado que existem aí pessoas dando entrada no INSS, né? Tipo assim, vou dar entrada para você aqui, eu trabalho dando entrada no INSS. A gente quer alertar as pessoas que processos de INSS, mesmo administrativos, procurem sempre o advogado, Márcio. Não caiam nessa, dizer, fulano ali dá entrada para mim no INSS. Cuidado com isso. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Tem gente estragando o direito das pessoas. E quando elas nos procuram, como advogado, o processo administrativo está todo estragado. A pessoa corre o risco de perder todos os atrasados e muitas vezes perder até o próprio direito. Cuidado com essa história de fulano dar entrada em benefício. Eu quero alertar muito isso às pessoas, porque está ocorrendo isso. Entendeu? Darem entrada de todo jeito nos processos administrativos. E às vezes até fica difícil o advogado corrigir. Porque ele é tão mal feito e muitas vezes tão mal elaborado, muitas vezes até com falsas informações no processo administrativo, que estraga totalmente. Então isso está acontecendo. Todas as vezes que for possível alertar as pessoas disso, eu vou alertar. Porque está ocorrendo muito isso na nossa região. Demais. Entendeu? Então, você pega como casos absurdos que eu presencio de pessoas que vão dar entrada administrativamente, escondem o companheiro, dizem que são solteiras sem ser. Ontem eu atendi um caso até que a pessoa disse que era solteira, tirou o marido do quadro familiar, casada no civil, para receber um benefício. E não sabe as consequências que isso tem no futuro. Uma pessoa dessa falecendo, como é que fica a pensão por morte, por exemplo? E se for descoberto que ela mentiu, né? Claro. E muitas vezes essas pessoas acabam tendo que devolver até o dinheiro que recebeu. Por quê? Às vezes por irresponsabilidade, né, de pessoas que querem fazer a coisa de todo jeito, acham que não precisa de orientação de um profissional capacitado. Para fazer previdência, eu digo sempre, você tem que ser especialista. Você tem que entender o que você está fazendo. Você pode estragar a vida de uma pessoa o resto da vida dela. O resto da vida dela. É uma coisa de extrema responsabilidade. Né? Então... Fica o alerta. Fica o alerta para as pessoas aí. Né? Fica esse alerta aí. Ok, doutor Herbert, obrigado pela sua participação, viu? Valeu, meu Volte querido. sempre aqui no nosso bom. programa. Até a próxima, se Deus quiser. 8 horas e 26 minutos, confirmando 8